fiscalização intensiva sobre o PGR e inventário de riscos em 2025. Hoje vamos falar sobre um tema que está dando dor de cabeça em muita empresa Brasil afora. A intensificação da fiscalização sobre o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Inventário de Riscos. É importante que você entenda isso, não só como uma exigência legal, mas como uma ferramenta essencial de proteção e organização dentro da sua empresa. Desde que o GRU entrou em vigor lá em 2022, o cenário mudou completamente. Principalmente aquelas de pequeno e médio porte, que ainda acham que o PGR é só mais um documento, porque são setores onde o risco está presente o tempo todo, e muita gente ainda está em total desacordo com a legislação. A fiscalização não quer saber se você tem um modelo bonitinho impresso, eles querem saber se você identificou, avaliou e está controlando de verdade os riscos no ambiente de trabalho. Aquela velha prática de imprimir um PPR genérico e guardar na gaveta acabou. Mas o que se vê muito por aí são ASOs que não citam os riscos reais da atividade, ou PCMs feitos por empresas de saúde ocupacional que nem visitaram o ambiente de trabalho. Isso está gerando autuação pesada. Agora, a exigência é clara. Toda empresa precisa fazer o gerenciamento contínuo dos riscos ocupacionais. Colocar no papel que vai melhorar a ventilação ou que vai capacitar os trabalhadores futuramente não resolve nada. E em situações mais graves, a fiscalização pode interditar máquinas ou até setores inteiros da empresa. A consequência disso é parada de produção, prejuízo financeiro e, claro, risco à vida e à saúde dos trabalhadores. A fiscalização exige clareza. O que será feito, por quem, quando e como. E sempre com evidências, fotos, relatórios, medições. Se o plano está genérico, é como se não existisse. Não adianta o PGR dizer uma coisa e o PCMSO dizer outra. Eles precisam estar alinhados. Tudo precisa se encaixar com o que está previsto no plano de ação. Nada de baixar modelo pronto e adaptar por conta própria. Cada empresa tem seus riscos específicos. Um PGR bem feito é aquele que foi construído em conjunto e que sai do papel para se tornar rotina no dia a dia. Um bom técnico ou engenheiro vai visitar o local, conversar com os funcionários, medir ruídos, avaliar ergonomia e identificar riscos químicos, físicos, mecânicos e psicossociais. Porque a fiscalização está nas ruas, e quem deixar para depois pode pagar caro em dinheiro, em processo e, pior ainda, em vidas humanas. É com ele que se identifica o perigo antes do acidente acontecer. E a fiscalização em 2025 está de olho justamente nisso. Quem está prevenindo de verdade e quem só está fingindo que se importa com a segurança. E o primeiro passo disso é ter um PGR bem elaborado, com um inventário de riscos completo e um plano de ação coerente. A NR01 é clara ao exigir que o PGR seja construído com o envolvimento da CIPA ou dos representantes eleitos. Manter os trabalhadores expostos a ruído, sem medição recente, não ter plano de ação e apresentar um PCMSO incoerente com as atividades da empresa. E isso não é caso isolado. Tem acontecido no país inteiro. Quando a empresa ignora isso, ela está descumprindo a norma. E não adianta inventar a assinatura depois, porque o fiscal percebe. Em 2025, essa exigência ficou ainda mais séria. O Ministério do Trabalho intensificou as fiscalizações, e muita empresa está sendo pega de surpresa. São documentos sem medição, sem análise por função, e que não retratam a realidade do local de trabalho. O fiscal abre o documento e vê que está tudo copiado. Não tem nem o nome do setor da empresa. Isso gera multa. Ainda tem empresa que diz que não precisa porque é pequena ou porque já tem o PCMSO. Isso está errado. Toda empresa com empregados regidos pela CLT precisa do PGR. Ponto final. Agora veja bem, o foco das fiscalizações tem sido empresas da construção civil, do comércio atacadista, do agronegócio e também da indústria leve. Vamos entender os principais problemas que estão sendo encontrados nessas ações. Primeiro ponto, ausência total do PGR. Segundo erro muito comum, inventário de riscos genérico. Terceiro ponto crítico, o PCMSO não conversa com o PGR. A NR07 exige que o programa de controle médico seja baseado no inventário de riscos. Outro erro recorrente é o plano de ação vazio, sem prazos nem responsáveis. E um ponto que muita gente esquece, a participação dos trabalhadores. Para você ter uma ideia do rigor atual, uma serralheria em São Paulo, com apenas 15 funcionários, foi multada em mais de R$17 mil por não apresentar o PGR. As multas variam bastante, dependendo do tipo de risco e da reincidência, mas há casos de autuações que ultrapassam os R$30 mil. Agora, vamos falar sobre como evitar esses problemas. Primeiro de tudo, contrate um profissional de segurança qualificado para elaborar o PGR. Segundo, mantenha o inventário de riscos atualizado. Toda mudança no layout, nas máquinas, nos turnos ou nos produtos, deve ser acompanhada por uma revisão no documento. Terceiro, integre o PGR com os outros programas da empresa. E por fim, envolva os trabalhadores. Em resumo,
O PGR é o coração da segurança do trabalho nas empresas. Se a sua empresa ainda não se adequou, agora é a hora.